Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim agora para a gente discutir um pouquinho do que está acontecendo no mercado do feijão. Temos duas realidades distintas aí. Quem tem feijão carioca deve passar por uma pressão de preços aí em função de uma super oferta de feijão acontecendo. Então, portanto, traçar estratégias é importante. Para quem tem feijão carioca, a situação é um pouco diferente. Tivemos uma redução de área plantada já na segunda safra, temos uma expectativa de redução de área também plantada para safra irrigada e, portanto, juntamente aí com o ataque de mosca branca, temos uma menor oferta. Até que ponto isso pode impactar nos preços do feijão carioca? Vamos perguntar para quem entende e é por isso que eu convidei hoje Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, para nos ajudar a entender esses desafios do mercado. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia para você, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Vamos começar com essa história do feijão preto, super oferta, Marcelo. O que aconteceu? O produtor ficou empolgado aí com a possibilidade de ganhar dinheiro com feijão preto? Bom dia, Alexandre, bom dia, produtor. E sim, houve um preço bastante estimulante durante o ano passado. Boa parte do ano passado, o feijão preto ficou com os preços acima do feijão carioca. E a tomada de decisão, no momento da tomada de decisão dos produtores aqui, os preços estavam bastante elevados e estimulantes e plantaram uma área bem maior de feijão preto do que de carioca. O resultado, por enquanto, nesse último relatório da Conab, é de que, aparentemente, nós vamos ter aí cerca de 190 mil toneladas a mais de feijão preto do que nós tivemos no ano passado. Se a gente não importar, e provavelmente a importação deve diminuir bastante da Argentina, nós vamos ficar aí com alguma coisa ao redor de 100 mil toneladas, 120 mil toneladas a mais do que o ano passado. Qual é a estratégia de negociação? Os produtores já sabem normalmente que o feijão preto eles colhem, depositam numa cerealista aqui no Paraná, que é o estado que mais produz feijão preto. Para você ter uma ideia, do total desse ano, de 757 mil toneladas, 583 mil vão ser aqui do Paraná. Então, o Paraná faz bastante diferença nesse mercado e qualquer estratégia diferente de comercialização impacta nos preços. Então, os produtores normalmente já comercializam ao longo do ano. Eles sabem que vão colher agora e não precisam vender todo esse feijão no momento em que colhem. Então, tem que ter aí isso em conta. Tem que ter em conta de que a gente vai poder diminuir a importação da Argentina. Nesse mesmo cálculo, é interessante colocar que provavelmente nós vamos ter momentos aí até o final do ano em que o feijão carioca vai estar com o preço acima do preço do feijão preto. Eu diria que provavelmente a maior parte do tempo. Com isso, o volume de comercialização do consumo de feijão preto no Brasil tende a aumentar durante esse ano. E existe uma outra variável, né, que nós temos feito um grande esforço para que ela aconteça, é a possibilidade de exportação para alguns países, né? Existem já negócios acontecendo, né? Não são em grandes volumes ainda, nós vamos precisar organizar eventualmente isso para sair um grande volume do Paraná. Os preços que viabilizam a exportação não são os R$ 300, não é a R$ 300 que você é competitivo para exportar, mas é alguma coisa ao redor aí de R$ 200. O que os produtores do Paraná têm comentado? Que se eles colherem, estão na reta final agora a finalização nas lavouras, né, para começar a ter uma colheita maior, em se confirmando uma boa produtividade, eles têm como comercializar aí ao redor de R$ 180, R$ 200. É claro que todos vão lamentar ter olhado para os 300 e colher a 200, mas não existe a chance do produtor ficar, entre aspas, aí com o mico na mão. Por quê? Porque a gente mudou muita coisa no mercado de feijão nos últimos anos, o produtor vem mudando, o próprio acordo
da Apex com o IBRAF, né, o projeto Brasil Superfoods, ele está divulgando o feijão do Brasil lá fora, a gente está buscando importadores para o feijão preto também. Então, isso pode ter um impacto diferente. Mas a verdade é que, pegando aqui os números recentes agora aqui da Conab, feijão preto, o Paraná deve colher alguma coisa aí ao redor de... a região sul, tá? Pegamos o Paraná e mais o restante da região sul. Nós temos aí umas 230 mil toneladas na segunda safra, maior do que na segunda safra do ano passado. Mas, em compensação, nós tivemos uma primeira safra esse ano bem menor, né? Deixa eu até pegar os números aqui para que ninguém se apavore demais. Veja só, o ano passado, o total da primeira safra foi 219 mil toneladas. Esse ano, 176 mil toneladas da primeira safra. Então, nós tivemos uma redução de perto de 20% na produção da primeira safra, temos um aumento na segunda. E temos aí uma possibilidade de administrar esse ano uma colheita maior do que a do ano passado. Ô Marcelo, de alguma forma, os preços já começaram a sentir essa possibilidade de superoferta aí? Já. Nós tivemos a semana passada negócios ao redor de 200, 190 no produtor, dependendo da qualidade, da umidade, etc., que também é um componente aí no custo, às vezes até valores menores. Essa semana ele voltou aí a 210, 220, né, o preço de pedra, o preço de balcão das cooperativas e dos cerealistas aí pelo Paraná. Ele está oscilando nesse preço e os produtores estão chegando e comercializando no mesmo instante, porque estão conscientes do que pode acontecer, uma diminuição, né, um preço abaixo desses valores. Então, tudo que está sendo colhido está sendo, praticamente 100% está sendo comercializado rapidamente. Ou seja, precisamos de estratégia de comercialização esse ano, é isso? Contar com a exportação, contar com o aumento de consumo aqui no mercado interno também, enfim, para dar uma aliviada e evitar uma pressão aí muito grande nos preços. Qual que é o preço mínimo hoje do feijão preto, Marcelo? Se eu não me engano, é ao redor de R$155. Ah, estamos longe ainda, exato, então. Exato. Ao redor de 155. Então, agora, é interessante deixar de sobreaviso, né, a Conab. Nós tivemos oportunidade de receber o presidente da Conab a semana passada em Brasília, durante o Summit Superfoods, que o IBRAF, junto com a Apex, realizou lá em Brasília. E durante esse evento, o presidente da Conab, né, o deputado Edgar Preto, garantiu que para feijão eles vão fazer um esforço bastante grande, inclusive de estimular a produção. Isso seria no novo plano safra do próximo ano, e nós pedimos a ele que olhasse com atenção. Ele disse que sim, vai ser olhado com atenção pela Conab, os feijões esse ano, porque nós não podemos almejar ter uma produção maior para atender a demanda nacional e a exportação com o produtor tendo prejuízo. Isso não vai acontecer do país produzir mais feijões e excedentes se ele não tiver a condição de efetivamente ter a liquidez que ele precisa. Nós entendemos que a liquidez vinda do governo, nós devemos esperar ela e pedir ela quando é a última cartada que nós temos, porque o mercado tem aí, como a gente mencionou, preço de carioca mais alto, vai vender um pouco mais de feijão preto, depende das empresas promoverem mais isso junto ao varejo. Nós temos a possibilidade da exportação e temos, naturalmente, se o preço aqui se nós estamos abastecidos, a importação da Argentina pode diminuir. Então, são variáveis aí que estão no controle da área privada e nós devemos esgotar isso. Muito bom. Marcelo, se por um lado temos esse problema aí que pode ser administrado com o feijão preto, a gente tem uma situação diferente para o carioca. Você mesmo acabou de falar aí da possibilidade de preços bons para o carioca. Por quê? O que está acontecendo com o mercado? E com a oferta, principalmente? Veja só, a Conab, nesses relatórios que ela tem emitido, ela não tem captado ainda, isso é natural,
o que tanto significará a mosca branca esse ano. Porque a confusão hoje está no seguinte: como os preços estavam bons, muita gente plantou antes. Plantando antes e tendo condições aí climáticas para se desenvolver a mosca branca, contaminada com o vírus, o que aconteceu? Diminuiu a janela, ou tiveram que atrasar a janela do plantio da segunda safra da terceira safra em algumas regiões. Agora até eu fiz confusão da segunda safra em algumas regiões. Então, você tem um déficit por conta da mosca branca, por conta de lavouras que estão sendo eliminadas, né? Então não existe. Alguns lugares eles vão replantar, mas daí estão esperando para replantar, o que vai causar um atraso, aí sim, na terceira safra, na colheita da terceira safra. Há pouco eu conversava com um produtor da região de Guaíra, em São Paulo, e ele colocava a situação dele. Ele está com o pivô dele tudo comprado, queria ter plantado dia 20 de março, nós já estamos no dia 11 de abril, ele não plantou ainda, e ele não tem certeza se ele vai ter coragem, olhando a condição da mosca branca lá, de plantar semana que vem. Então, isso começa a aparecer, juntando com as informações do Vale do Araguaia, em Goiás, que normalmente planta cedo também, nós estamos vendo que estão atrasando esse plantio, atrasando o plantio e reduzindo a área da terceira safra. Até agora, a Conab contabilizou aí uma diminuição de 80 mil toneladas de abastecimento no ano. Seria o equivalente a meio mês de consumo. Mas é possível que, dentro das condições atuais, dentro do cenário atual, nós tenhamos efetivamente uma menor terceira safra. Por quê? Porque Mato Grosso, por exemplo, ontem a gente conversava com os produtores daquele estado e a terceira safra deles deve vir com uma diminuição que a Conab já está captando, uma diminuição aí de 184 mil toneladas para 178. É sempre bom falar em questão de área, né? 75 mil hectares contra 78, mas estão prevendo uma produtividade de 2.469. Prevêem uma produtividade um pouco menor, 11% menor lá no Mato Grosso. Se isso acontecer, Mato Grosso vem com 14% a menos de oferta de feijão carioca. Minas Gerais, até agora, eu acredito que também vai ter uma diminuição, mas por enquanto a Conab está captando um aumento de 12%. Seria aí um aumento para 67 mil hectares plantados lá. Quem mais que teria um aumento? Deixa eu ver, no total, Norte e Nordeste, uma pequena quantidade. Minas os não? Os números aqui, estou colando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Minas, Bom, lá, Minas não, Marcelo? Minas Gerais, vamos ver aqui. Minas Gerais, sim, Minas Gerais tem previsão, por enquanto, de aumentar a área, aumentar um pouco a área. E a previsão da Conab é que aumente 4% a produtividade. Então, lá teria 179 mil toneladas contra 159 mil do ano passado. Não é grande essa mudança. Mas o ataque de mosca lá em Minas está sendo significativo, não está? Significativo. É provável que muitas áreas estão sendo também, vão ter que ser replantadas, o que atrasa daí a colheita. E é provável que algumas áreas deixem de plantar, né? A gente tem ouvido de produtores que talvez seja um ano de ter uma cobertura, recuperação, né, do pivô, colocar uma pastagem em cima, alguma coisa do gênero, e não plantar. Mato Grosso ontem me dizia a mesma coisa. Eu conversava com o Edson de Sorriso, que é um consultor muito respeitado lá na região, e ele comentava que ele tem percebido a tendência dos produtores de diminuir. Aí o que entra no cálculo, para deixar todo mundo mais desinformado do que informado, é qual é a área maior de crescimento da área irrigada. Esses números, apesar de a gente ter uma ligação muito forte com a rede nacional de irrigação, não existem ainda. Né? Quanto você aumenta de área de irrigação, consequentemente, aumenta a quantidade de produtores plantando essa terceira safra. Isso só vai ser captado mais à frente, né? Mas, por enquanto, eu diria para você que o cenário para feijão carioca, ele é um pouco melhor até agora pro ano do que foi o ano passado. Muito bem. O ano passado, o que não foi um ano excelente, mas também não foi um ano de perdas. Né?
Ô Marcelo, mas essa tendência, essa redução de oferta que está sendo prevista aí, já mexeu com o preço também, no caso do carioca? O que está sendo. O mercado trabalha muito mais nesse momento com a realidade atual. A realidade atual você teve uma safra prejudicada pela qualidade e, consequentemente, feijão fraco ninguém guarda. Não tem por que guardar um feijão que está manchado, já está depreciado. É vender logo. E foi o que Minas Gerais fez, Goiás fez em certa medida, foi liquidar esse feijão. Esse feijão já se aproxima do final. Aí nós temos a entrada do Paraná. O Paraná, apesar de a gente escutar falar muito do Paraná, grande safra do Paraná, e a gente falar sobre isso, ela é grande no feijão preto. No feijão carioca, ela é menor. Ela é cerca de 15% a 20% menor do que foi o ano passado. O que isso significa? Que nós vamos ter uma safra no Paraná que, ao que tudo indica, vem com qualidade, vem com produtividade razoável, média, porque você tem várias lavouras também que perderam, estavam num momento em que provocou abortamento de flores, não tem canivete, enfim, tem esses relatos também, mas a produtividade média do Paraná, por enquanto, vem sendo avaliada em superior de 5% a 10% do ano passado, a média. Então, isso significa que todo o mercado brasileiro vai migrar para o Paraná. Se Minas está esgotando os estoques, inclusive terminando de vender o feijão que estava em câmara fria, né? O feijão que a gente sempre comenta bastante no segundo semestre, o feijão irrigado que vai para a câmara fria, esse feijão já está terminando, né? Já estamos longe, né? Já estamos chegando no mês de abril. É natural que os produtores estejam liquidando, já não tem mais. Não há grandes estoques em São Paulo, não há safra colhendo em São Paulo. É o Paraná que está colhendo, que vai colher. Então, ainda que nós tenhamos uma concentração de oferta aqui, nós vamos ter uma concentração de compradores. Esperamos que isso aconteça. Plantamos uma variedade, 2 cultivares, na verdade, do Iapar, antigo Iapar, o IDR, que é a Sabiá e a Campos Gerais. As duas têm uma pequena diferença de preço a menor quando você compara com IAC 2051, com Dama, né, com Embrapa, que tem algumas cultivares que são mais claras. Em compensação, essa cultivar dá uma produtividade um pouco maior, porque é mais resistente a algumas doenças, ela é desenvolvida no Paraná, 100% adaptada às condições do Paraná. Então, o produtor acaba tendo uma compensação. Por enquanto, na média, as coisas vêm bem. Durante esse mês, nós devemos chegar a completar 27%, 28% da total área do Paraná vai ser colhida agora durante o mês de março. O restante vai se concentrar em abril, né? Então, os produtores, sabendo disso, que existe um atraso na colheita da terceira safra, o produtor do Paraná vai ter mais tempo para comercializar. O empacotador detesta preço baixo. Por quê? Diminui o faturamento. Diminuindo o faturamento, o percentual também é sobre o faturamento que acaba ganhando, diminui também. Então, o comprador, ao contrário do que a gente pensa, ele não quer pagar mais do que o concorrente dele, mas ele gostaria que todos estivessem pagando acima. Por quê? Porque aí o mercado trabalha a R$300, todo mundo ganha. Produtor, empacotador, consumidor absorveu bem o ano passado, não teve maiores problemas. Feijão de R$200, todo mundo trabalha com margem menor e a boca fica amarga. Então, se a gente tiver condições de passar o mês de abril comercializando apenas o necessário, né, ali para os primeiros momentos, se tiver condições disso, é provável que no mês de maio, junho e talvez parte de julho, nós tenhamos aí uma menor oferta de feijão carioca do que no ano passado. Ah, mas vai subir? Olha, o que a gente pode colocar é que o volume total disponível para a população vai ser menor, né? Aí entram as questões econômicas, questões de nível de emprego, de renda da população, etc., mas volume de feijão vai ser menor. Preço na prateleira, né, Marcelo, que influencia muito o consumo, né? Influencia. A gente percebe, lógico,
Ah, mas quando sobe o preço, cai o consumo. Mas é lógico que tem que cair. Ele sobe porque tem pouco. Ele sobe para regular a oferta e a demanda, né? Tem que trazer a demanda para o nível de oferta que vai ter. Isso é matemática pura. Então, quando você vai passando principalmente ali de 8 para 10 reais, há um impacto bastante importante. Muito bem. Marcelo, temos então essa questão do feijão preto, temos a possibilidade de uma até valorização do feijão carioca, mas que talvez para não quebrar essa condição, digamos, de preço bom que o carioca vem a ter, não seja uma estratégia muito interessante colocar esse feijão concentrado na terceira safra. O que pode ser feito então nessa terceira safra, Marcelo? Terceira safra, a gente tem observado o quê? A gente tem Marcelo, observado... a gente perdeu o seu vídeo, se você puder reativar ele aí. Opa, entrou uma ligação aqui, já fechei. A gente tem observado que esse é um ano com menos contratos de feijão rajado, menos contratos de feijão vermelho. Por quê? Porque no ano passado o feijão rajado escureceu na hora de mandar para fora, tudo mais, então os exportadores tiveram, em alguns casos, até prejuízo, tinham contratos com valores mais altos. Como o feijão carioca pode ficar com preço, vamos supor aí, preço 230, 250, ter um feijão rajado pode ser uma opção interessante. Claro, busque contrato, tanto quanto você possa. Observe a sua região, observe as informações que a gente vai passando por aqui sobre o tamanho da demanda desses outros feijões e a área que a gente vai avaliando aí de plantio. Nós estamos vendo, por enquanto, uma movimentação muito pequena de plantio de feijão rajado e feijão vermelho. Nós temos consumo no mercado interno e temos um mercado externo para negociar. Então, talvez seja um ano, se o produtor perceber que em torno dele está todo mundo plantando ao mesmo tempo e vai concentrar lá na frente, ele aumenta um pouquinho a área de um outro feijão. Ontem, conversando, trocando ideias aí com agrônomos, né, surgiu o agrônomo que no final da conversa disse, olha, eu vou acabar recomendando o meu produtor a dividir os 2.000 hectares que ele planta em 3. Planta a maior parte de carioca, 50%, e 25% de preto, 25% de rajado. É uma opção interessante, porque se ele precisar de liquidez, ele tem 3 feijões na mão. Não é possível que o preto, o rajado e o carioca, todos eles vão estar ruins ao mesmo tempo. Então, ele sempre vai ter ali um produto para liquidez. Quando isso é possível de ser feito, é interessante. Essa diversificação, ela é importantíssima, né? Antigamente a gente sonhava com ela. Ela hoje é realidade. A gente pode fazer ela, né? E mais do que nunca nessa terceira safra. Feijões para exportação, você alertou aí, desde que com contratos. Agora, no Summit da semana passada, o que deu para perceber? Quais são os feijões aí que o mundo quer, Marcelo? Porque o Summit reuniu empresários do mundo inteiro, praticamente, aí, interessados no feijão brasileiro, né? Sim, eu diria assim, a grande novidade foi de que nós recebemos o presidente sumiu, que é do NAFED. O NAFED, para vocês terem uma ideia, seria uma Conab, as mesmas funções que a nossa Conab tem aqui no Brasil. Preço mínimo, regular, só que eles trabalham lá com produtores de 1,5 hectare para começar. Administrando, incentivando o plantio, bancando, fazendo estoque público, fazem grandes estoques públicos, porque há 1,4 bilhão de pessoas para alimentar. Nas conversas com o NAFED, o que ele deixou claro, inclusive na palestra que ele fez, de que o Brasil tem, por enquanto, sem nenhuma dúvida, um mercado para 150 a 200 mil toneladas de feijão mungo preto. O mungo preto é um feijão que nós não produzíamos aí até 2 anos atrás. Esse ano nós vamos exportar mais de 40 mil toneladas para eles lá. O mercado, eles têm uma demanda tremenda, eles mostraram os números. Veio o Dr. Chandra Shekhar, que é um analista que analisa para o governo e é independente, ele analisa também
abastecimento de várias commodities e os pulses, que para eles tem uma importância enorme. Eles estão o tempo todo olhando o abastecimento de pulses. A gente está falando do mercado indiano, né? Indiano. Tá. O que ficou claro é que o mercado indiano ele é um mercado que precisa, tanto que eles mudaram a legislação deles, eles já colocaram que até março de 2025 eles vão receber de qualquer país que possa oferecer esse mungo preto e o guandu. O guandu. Quem estiver nos assistindo e tiver condições de conversar com um exportador sobre o guandu, busque conversar, porque o guandu também é um feijão muito consumido lá. Então, esse mercado que nasce lá, vamos recapitular. O ano passado a gente exportou 100 e tantas mil toneladas. Esse ano, só do mungo preto, já tem plantado aí suficiente para exportar mais de 40 mil toneladas. E ele veio e disse em alto e bom tom que eles podem, precisam e querem chegar com o Brasil a 200 mil toneladas, o dobro do que nós exportamos de tudo ano passado. Então, esse foi um recado muito importante, eu diria, por parte dessa delegação que veio da Índia, né, os produtores que estavam lá puderam acompanhar ao vivo e a cores e ver sobre isso, sentiram realmente a temperatura deles, né, de que eles realmente precisam e querem. É uma questão lá de estabilidade do governo. Se eles não tiverem esses feijões lá, o negócio pega. Qual foi outra muito interessante? Nós estamos com o nosso questionário fitossanitário na mão agora da China. Foi remetido para a China e a China está analisando isso. Abrindo um parênteses, por causa do gergelim, que deve em breve ser liberado, amanhã nós estamos embarcando com a secretaria, não é o DIPOV, é a outra lá, mas com uma missão capitaneada pelo secretário Carlos Goulart do Ministério da Agricultura. A gente está embarcando para a China. Devemos ficar lá semana que vem trabalhando em cima do quê? De aparar qualquer aresta que tenha para um acordo para feijão, né, que isso vai levar ainda 6 meses a 1 ano para sair, mas tem que estar lá fazendo a roda andar, e devemos ter novidades aí, esperamos que tenhamos novidades no gergelim. Então, a China veio também para o Summit. Por quê? Porque o Brasil vai ser um importante player desse mercado. Os 2 maiores importadores do mundo hoje estavam presentes. E aí você tinha Canadá, você tinha Espanha, agora vai me falhar a memória aqui, todo mundo que estava lá, mas Bélgica, enfim, vários países interessados, né? E a demanda de feijão e de exportação vai aumentar ano a ano, vai depender de a gente ter aqui o excedente para exportar. É o que eles estão procurando fazer, motivar a gente a produzir, e nós estamos indo passo por passo, né? Porque no meio do caminho, às vezes, pode ter um recuo. Ô Marcelo, mas você citou aí, por exemplo, o mungo preto, você citou o guandu, enfim, são variedades que podem ser produzidas em qualquer região do país? Olha, o mungo preto tem uma característica de ser um vigna, então, a princípio, ele iria melhor até na região de Cerrado, no Sequeiro, diversos em regiões muito de pouca altitude, calor, enfim, ele é um feijão rústico. Mas, por incrível que pareça, no Paraná, ele vem indo bem nos dias de campo. Não foi plantado ainda uma extensão maior, mas o IAC está trabalhando forte com isso, inclusive semente Citolim de Cascavel está trabalhando forte. Um dia de campo que nós vamos fazer um Pulse Day, dia 23 de maio, em Cascavel. O mungo preto está lá, vai estar lá na área destinada aos testes lá. O produtor vai poder ver de novo, né, como é que está se desenvolvendo essa lavoura aqui na região sul. Se vai bem no Paraná, vai bem em São Paulo, vai bem em Goiás, vai bem em Minas, né, vai bem na região sul aqui, muito provavelmente Santa Catarina e parte do Rio Grande, norte do Rio Grande pode ser. E é um feijão que nós podemos chegar a ter uma exportação bastante grande. Então, pé por pé, né, com contrato, né, o produtor vai avançando também nessa nova cultivar. Lembrando, nós começamos em 2010 e a gente já estava aqui conversando. A gente começou em 2010 exportando 2 variedades, né, 2 feijões vignas. Nós temos atualmente 17, indo para 18, provavelmente 18 já
cultivares diferentes de feijões que podem ser produzidas em várias partes do país e tem mercado internacional. Muito bem. 23 de maio, é isso que você falou, Marcelo? Pulse Day? 23 de maio, junto com a Univel, a Universidade lá de Cascavel, a gente fez uma parceria com eles. É o primeiro evento que a gente vai fazer, mas nós vamos envolver também a gastronomia. Então, por quê? Você tem um feijão mungo preto e daí você faz o quê com ele? Só exporta. E se a gente puder experimentar ele aí com o pessoal da gastronomia, fazendo umas receitas? Falamos de guandu, e daí faz o que com o guandu? A gente consome muito pouco. Feijão vermelho, rajado, que outras receitas dá para fazer? Então, a universidade entendeu que várias cadeiras podem se envolver. Nesse ano, nós estamos envolvendo a gastronomia e o marketing deles, que é premiado, e devemos envolver nos próximos episódios aí que a gente for desenvolvendo nos próximos anos, também a área de turismo, a área de indústria, né, de industrialização e derivados do feijão. Quem mais? A engenharia agronômica já está aí. São várias cadeiras, estatística lá também, várias cadeiras que vão se dedicar a ajudar o IBRAF, o produtor do Paraná e do Brasil, a ter mais informações e mais dinâmica, eu diria, em toda a cadeia produtiva do feijão com esse apoio, né, desses alunos e da expertise dos professores que estão lá também. Muito bem. Tá aí informações, então, mais do que do mercado, do sistema de produção de feijão no Brasil, que vem se profissionalizando cada vez mais e vem inserindo cada vez mais novas tecnologias, novas oportunidades aí para o produtor brasileiro, graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido juntamente com os produtores pelo IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo Líderes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Volte sempre, Marcelo. É sempre um prazer, obrigado pelo espaço, um abraço para os produtores e sempre viva o feijão do Brasil. É isso aí. Abraço, até a próxima. Tá aí Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, trazendo as mensagens aí do mercado do feijão. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Na sequência tem o mercado do boi, não sai daí, é rapidinho.